Que a paz de Cristo esteja com todos, irmão Paulo Machado, canal Sobrevivendo na Tribulação. Queridos, eu quero falar desse testemunho agora e, embora tenha me acontecido há várias semanas atrás, como eu não havia entendido, e aí no decorrer desse período, através da pregação de um pastor, eu vi nas passagens bíblicas onde se encaixava, e assistindo o testemunho de um irmão ontem no canal Evangelismo Online 2, eu entendi que eu deveria contar esse testemunho para vocês, porque é para edificação, para ensino. Então assim, já havia me acontecido dessa forma de Deus falar comigo. E para quem acompanha o canal Deixados para Trás, se você for olhar lá uns vídeos bem antigos que tinha lá, o título deles é Divina Revelação da Glória e Divina Revelação do Porvir. Você vai ver, a primeira vez até que eu ponho a minha cara feia no vídeo, e você vai ver lá como Deus falou comigo naquelas experiências. E bom, eu entendo dessa forma, né? E dessa vez foi diferente. Então vamos lá. O que aconteceu? Eu havia terminado minha jornada de trabalho. Como todos sabem aqui, eu trabalho durante a noite. Embora eu esteja soltando mais cedo agora. Não solto mais de madrugada. Solto 10 horas da noite e eu já estou liberado para vir embora. Então eu estava na frente da empresa junto com 2 colegas de trabalho esperando o ônibus para vir embora. E como eu já testemunhei aqui, eu estou numa campanha de oração e busco por santificação, por me consertar com o Senhor, para andar mais perto de Deus. E o que aconteceu? Eu peguei e fixei meus olhos assim. Do nada assim, fixei meus olhos num ponto, não me recordo se eu olhando para o chão ou para alguma coisa. Os colegas estavam conversando e eu comecei a vislumbrar o que eu vou falar para vocês agora. Deixa eu explicar como é que é essa cena, como é que funciona isso. Eu vou tentar explicar. É assim, imagine você, isso já aconteceu com todo mundo, acontece com todo mundo. Sabe quando você aí que está me escutando, você está conversando com alguém, um parente, seja quem for, e essa pessoa está contando uma história para você, está contando um relato, digamos assim, está dizendo sobre um passeio que teve, e começa a relatar para você, e automaticamente quando você começa a ouvir, você começa a formular na sua mente as imagens a respeito daquilo que ela está falando, mesmo que você não tenha nunca ido lá. Suponhamos assim, a pessoa foi visitar o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, você nunca foi lá, mas a pessoa começa a falar, olha, eu estava subindo as escadarias e tinha as pessoas assim, automaticamente na sua mente vai sendo formadas as imagens conforme o relato dela. E exatamente dessa forma que me acontece. O que aconteceu? Então eu vislumbrei, imediatamente eu vislumbrei isso que eu vou falar para vocês agora. O que aconteceu? Eu estava assim, do nada, eu fixei meus olhos num ponto assim e comecei a vislumbrar isso que eu vou falar para vocês. Eu estava aqui na minha casa, deitado, dormindo, e eu tenho um costume, isso é comum acontecer, durante a madrugada ir no banheiro. Então eu me levanto, e muitas vezes me levanto no escuro mesmo, e deixo para acender a luz da cozinha ou só a luz do banheiro. E me levantei e fui, não liguei luz nenhuma. Quando eu cheguei na cozinha para ligar a luz, eu não consegui. E aí parecia que era de esponja o interruptor, assim, meu dedo afundava assim, eu não ligava a luz. E a janela da cozinha tava uma frestinha, e com muita dificuldade eu consegui abrir um pouquinho mais a frestinha para olhar, e tava tudo escuro. E eu percebi que a minha mão ia em direção, assim como se tivesse alguma coisa me puxando para fora
da casa. Eu me assustei, tirei e retornei. Ainda olhei no relógio assim, eram umas 3 e pouca da madrugada, não me recordo exatamente a hora. E retornei, só que quando eu retornei em direção ao meu quarto, eu olhei, meu corpo estava deitado em cima da cama. E aí eu me assustei. E então eu tentei voltar pro corpo, né? Na hora eu já imaginei, puxa, eu saí fora do meu corpo. Eu tentei voltar, mas sabe quando você pega assim duas pecinhas de ímã assim e tenta aproximar elas nos polos que são iguais e uma repele a outra assim. Eu percebi que quando eu botava a minha mão tentando ir pro corpo é como se me repelisse para fora assim. E aí eu fiquei assustado com aquilo ali, tudo escuro. Aí eu fui na janela da sala e olhei, não consegui abrir uma flechinha também e tava tudo escuro. Escuro mesmo, mas tudo escuro. Aí eu voltei e me sentei no chão do quarto. Eu vou fazer essa simulação aqui, ó. Você vai ver, olha esse videozinho aqui, ó, que eu fiz pra você entender como foi o trajeto que eu fiz. Bom, assim, ó. Aqui é o trajeto que eu vou fazer agora. Eu me levantei, claro, só que tudo no escuro. Então o que que acontece? Eu me levantei exatamente assim. Comumente eu ligo o interruptor, mas eu saio no escuro. Não repara a bagunça, só pra. Eu tô só mostrando o trajeto que eu fazer. A minha casa, ó. Aí eu vim caminhando. Só que isso aqui tudo no escuro. Ali é a cozinha. Então eu vim aqui pra ligar esse interruptor aqui. Só que é como se fosse uma esponja. A mão me empurrou e não tocou. Porque aqui é o banheiro, mas eu vi que eu não tava com vontade de ir no banheiro. Então, aqui é a janela da cozinha. Claro, agora dá pra ver alguma coisa. Porque já tá amanhecendo de dia, mas tá tudo escuro. Então eu abri só uma frestinha assim, ó. E comecei a ir. Aqui você consegue ver alguma coisa porque já tá claro. Mas tudo escuro. Aí eu fechei. Fechei não. Vamos dizer. Por incrível que pareça, eu consegui fazer isso aqui, ó, máximo. E mesmo assim, como se fosse uma esponja. Mas eu consegui fazer isso aqui, ó. Máximo. Aí eu voltei aqui o quarto das crianças. Nem olhei ali. O quarto da minha filha. Voltei e presta atenção nesse relógio aqui, ó. Que é dentro da minha casa. E esse relógio aqui, ó. Mesmo durante. Aqui tá mostrando a hora agora, que é 6h15. Mesmo durante a noite, que tá tudo escuro, tu consegue ver as horas nele. E eu conseguia ver as horas nele. Aí eu voltei pra minha cama, e deito aqui na ponta, e quando eu vi eu aqui. E aí eu tentava ir e não conseguia. E aí eu me sentei aqui, ó. Nessa ponta aqui. Então eu fiz exatamente, eu fiz o videozinho só para você entender. Então eu vou recapitular aqui. Como aconteceu? Enquanto nós estávamos esperando o ônibus assim, eu fiquei quieto, olhando assim para um ponto. Eu não me recordo se foi pro chão ou não. E eu vislumbrei até o momento que eu me sentei no chão ali. Tá? Eu fiz esse trajeto conforme você fez o videozinho ali, né? Fui, tentei ligar o interruptor. Parecia, sabe quando pega aquelas esponjas de banho que são mais fofinhas, e você aperta, a mão entra pra dentro assim? É como se fosse uma esponja, não ligava a luz. Tava toda escura a casa. Claro, como é a minha casa, eu conheço ela, eu consigo caminhar no escuro dentro dela sem bater em nada. E tava escura a casa. Mas a escuridão maior ainda era na rua. E eu percebia que aquilo me puxava. Se eu abrisse toda a janela, eu não sei nem se eu não ia passar pela grade, porque tem uma grade na minha janela, não sei nem se eu ia passar pela grade. E eu tinha a consciência de que se eu passasse ali, eu não ia para um lugar bom. Se eu saísse para a rua, eu não ia para um lugar bom. Então eu me sentei no chão e fiquei tentando imaginar o que está acontecendo. E as horas foram passando.
E aí, de vez em quando eu me levantava, olhava o relógio, vendo as horas passando. Minha esposa se levanta às 5h30 e aí ela se levantou e eu não conseguia falar. Em pensamento eu conseguia falar, mas a minha boca não abria. Então, meu corpo estava deitado ali. Comumente eu tenho sono leve, né? Então, comumente, quando ela se acorda, que ela se levanta, eu já me acordo também. Pode ser que eu durma depois mais um pouquinho, mas eu me acordo. E então aí ela sabe que eu tenho sono leve. Então, geralmente ela conversa comigo alguma coisa. Mas ela se levantou, se arrumou e eu sentado ali no quarto, na ponta ali. Ela se levantou, se arrumou e eu imaginei, puxa, ela vai abrir a porta. E quando abrir a porta, se pela janela eu já estou sendo atraído para sair fora da casa, quando ela abrir a porta, eu vou ser forçado lá. E ela se arrumou tudo, não falou comigo, e quando ela abriu a porta aconteceu exatamente como eu estava imaginando ali naquele vislumbre ali. E foi com muita dificuldade. Porém, como ela só abriu a porta, saiu e já fechou, não deu tempo de eu ser arrastado lá pra fora lá. E aquilo me assustou. E ela pegou, saiu, foi pro trabalho. E eu voltei e me sentei de novo na ponta ali, não sabia o que fazer. E foi dentro das horas, de vez em quando me levantava, olhava as horas e ia passando. Só que em momento nenhum ficava claro, nem dentro de casa. Eu não via dentro de casa, claro, via o suficiente para saber onde estavam os móveis, tudo. Não uma escuridão completa, mas na rua estava uma escuridão, não enxergava nada, mas nada mesmo. E eu sabia que já estava dia claro, porque eu olhava pelo relógio. E as minhas crianças têm o costume assim, ó, se deixar eles emendam a meio-dia, 1 hora dormindo, ou até 1 hora, 2 horas dormindo. E aí, para resumir a história, o vislumbre que eu tive na frente da empresa foi até o momento que eu me sentei na ponta da cama. Aí eu peguei o ônibus, fui até o centro da cidade onde eu trabalho para pegar o ônibus que me traz até a minha casa. E lá, como eu fiquei assustado com aquilo, eu achei, puxa, o que eu tô pensando, que coisa. Eu fiquei assim, bem preocupado, achando, meu Deus, que é isso? Só que lá eu me sentei na parada de ônibus, esperando o próximo ônibus, e aí eu fixei lá, assim, lá eu me recordo, eu fixei os olhos no chão e de novo, da onde eu parei do vislumbre, eu continuei tendo. E aí sim, completa aquilo que eu vou falar pra você. Aí o que aconteceu? Foi passando o tempo, de vez em quando eu olhava no relógio, foi passando o tempo, e aí a minha filha pequenininha, que levantou, isso já era meio-dia e pouco, e levantou e veio do meu quarto e colocou a mão em mim, e eu acho que ela deve ter percebido que tinha alguma coisa de errada, falou pro irmão dela e eles ligaram ou chamaram a ambulância, não sei. Eu sei que imediatamente eu fui reportado a imagem dos paramédicos, com aquele aparelho que eles colocam no corpo, no peito, quando a pessoa tem uma parada cardíaca. O vislumbre me permitiu ver o motivo pelo qual eu tinha morrido. Enquanto eles estavam fazendo aquilo ali, a porta estava aberta e eu não era atraído para a rua, porque eles estavam fazendo aquele procedimento de reanimação. Enquanto eles estavam fazendo o procedimento de reanimação, eu não ia atraído. Eles entraram. E quando eles entraram, eu fui atraído para sair, para ser puxado. Só que acho que eles verificaram alguma coisa ali e começaram a fazer aquele procedimento. Aí eu não era atraído, a porta estava aberta e eu parei de ser atraído. E Deus permitiu eu ver essa situação para saber o que tinha acontecido, que foi uma parada cardíaca que eu tive e morri. E aí terminou o vislumbre. Não sei se eu voltei pro corpo, não sei se eu fui atraído pra rua. Continuava do mesmo jeito, dentro de casa escuro. O escuro, não tão escuro, o suficiente que eu conseguia enxergar as pessoas, conseguia enxergar os meus móveis.
Mas na rua tava uma escuridão completa. Mesmo durante o dia, era meio-dia e pouco, e na rua uma escuridão imensa, imensa. Não via nada, 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 nada. Pois bem, depois que eu tive isso, eu rejeitei aquelas coisas. Meu Deus, que é isso? Não quis mais dar atenção para aquilo. Eu fiquei assim, puxa, como eu tenho uma imaginação fértil, E passou-se, acho que uma semana por aí, mais ou menos. E aí eu ouvindo a pregação do pastor Lamartine Pozzella, uma pregação nada a ver com essa situação, mas através da pregação dele eu vi até umas passagens e um esclarecimento, e na hora eu me lembrei disso que eu já tinha até limpado da minha mente, acredito eu, né? Essa situação, e me veio novamente aonde as passagens bíblicas, a explicação para mim. Aí eu ouvi aquilo ali, embora a pregação que ele estava ministrando não era nada a ver com o relato que eu estou passando para vocês. E eu fiquei com aquilo ali, mas não dei mais prosseguimento. E aí ontem, assistindo um testemunho, geralmente eu só uma olhada, eu não sou muito de estar escutando os testemunhos assim, mas me chamou a atenção, porque eu não sei, Deus o sabe. Eu fui escutar um testemunho no canal Evangelismo Online 2, e aí o irmão contando um testemunho de uma experiência sobrenatural que ele teve. E eu me recordo que eu estava arrumando a casa de manhã, as crianças estavam dormindo, e eu prontamente me recordei novamente dessa experiência que eu estou contando para vocês. Então eu entendi que era o Espírito Santo me dizendo: agora tu conta, porque foi explicado para ti. Então deixa eu falar para você agora aonde que se encaixou na palavra de Deus isso que eu estou falando para vocês, e o motivo pelo que me veio esse vislumbre dessa experiência que eu relato para você. Livro de Mateus, ele diz assim, Mateus capítulo 8, 11 e 12. Aqui foi quando um centurião foi conversar com o Senhor Jesus e pedir para o Senhor Jesus ir na casa dele. Aliás, o servo dele estava doente, e ele pediu: Senhor, não vai na minha casa, porque eu sou homem pecador, não sou digno que tu entres na minha morada, mas disse uma palavra e meu servo será salvo. E aí, depois que o Senhor Jesus viu o tamanho da fé dele, o Senhor Jesus diz assim, no versículo 11 e 12, Mateus capítulo 8, ele diz assim: mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente a sentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus capítulo 22, do 12 ao 13, também diz assim: o Senhor Jesus contando uma parábola a respeito da festa, de muitos que foram trazidos para a festa de bodas do noivo. Então, no versículo 12 e 13, o Senhor Jesus diz assim: e disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos e levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus capítulo 25, do 28 ao 30. A outra parábola do Senhor Jesus falando dos talentos, que o servo ele deu talento para os servos, e teve um deles que não fez multiplicar aqueles talentos, mas enterrou na terra, depois entregou ao seu dono quando ele voltou. E aí na parábola, lá no versículo 28 a 30, o Senhor diz assim: tirai-lhe, pois, o talento, dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes.
deixa eu lhe dizer por que aconteceu essa situação e já te explico a respeito desses 3 capítulos que falam da mesma coisa, de trevas exteriores. O porquê que aconteceu isso? Olha só, alguns meses atrás o Senhor já vinha me alertado para mim não deitar para dormir sem antes, só um pouquinho, sem antes eu pegar, perdão, você pode ouvir um barulho de um ônibus que passou aqui na frente, mas eu não vou interromper, vou continuar. O Senhor me disse para mim não me deitar para dormir sem antes me consertar, sem antes verificar o meu dia e pedir perdão, não deixar para o próximo dia. Eu não sei o que vai acontecer durante a noite. E a gente comumente costuma fazer isso, mas acaba se esquecendo por vezes. Então por vezes eu acabo me esquecendo e deitando para dormir e deixo para orar no outro dia, e que aí eu estou mais descansado, porque muitas vezes, já aconteceu várias vezes, eu estava muito cansado e eu dobrar os joelhos para orar ali, quando eu peguei no sono. Então eu deixo para orar sempre no outro dia, ou de madrugada, ou de manhã cedo, e bem cedo, a minha esposa sai e eu já vou orar então, que aí eu tô com o corpo mais descansado. E aí o Senhor me falou há uns meses atrás para mim não fazer isso. Antes de dormir, sempre fazer uma análise do dia e pedir perdão se tiver que se consertar com alguém. E o que aconteceu? Efésios capítulo 4, 26, 27 está escrito assim, ó: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deixe para outro dia para resolver aquilo que tem que ser resolvido na hora. E aí ele diz assim, ó, no 27, não deis lugar ao diabo. E o que aconteceu? Por que foi me dado esse deslumbre? Assim, ó, a minha esposa, e ela mesma concorda com isso, ela tem um gênio muito forte, sabe? Eu tenho um defeito, e eu sei que é defeito, porque isso me faz mal. Eu tenho um defeito assim, queridos, ó, se me acontece uma injustiça, geralmente de pessoas me causando injustiça, eu tenho a mania de ficar quieto. Eu não sou de bater boca. Claro que nem sempre se consegue ter esse procedimento, mas por causa da consciência eu não sou de estar batendo boca nem estar escutando. Mas depois isso me faz um mal tão grande. Tem pessoas que é assim, ó, aconteceu, digamos assim, no trânsito, alguém deu uma fechada ali, a pessoa já discute com a outra lá e depois passa aquilo. E eu não falo. Claro que nem sempre eu consigo isso, né? Às vezes fazem alguma coisa e eu tenho que falar, mas comumente, digamos assim, 90% das vezes eu não falo nada. Só que depois eu fico, aquela coisa ruim no coração chega a doer, assim, sabe? E já minha esposa é diferente, elas têm que falar, ela fala ali e deu, e depois passa aquilo. E ela tem um jeito muito forte, meus filhos, todos os meus filhos concordam com isso. E ela mesma concorda que isso tem que mudar. Então eu estava bravo com ela por algumas coisas que ela havia falado para mim e feito para mim. Nós não havíamos discutido, como eu falei, eu costumo ficar quieto, então é difícil nós discutirmos assim. Geralmente eu fico quieto, mas eu estava bravo com ela já há uns quantos dias. Eu conversava com ela assim, bem pouca coisa assim, mas em momento nenhum eu falei pra ela por que eu estava bravo, porque eu já tô acostumado, né? Afinal de ano eu já tô há 15 anos casado, eu conheço com a minha esposa, e eu sei que mais adiante depois passa, mas eu já estava vários dias chateado com ela, mas não falava. Então por isso foi me dado esse vislumbre, por isso que há meses atrás o Senhor falou para mim não deitar sem antes verificar as coisas, verificar como foi o meu dia, se eu não os erros que eu cometi, pedindo perdão, e se tem alguma coisa para consertar. E aqui Efésios 4, 26 e 27 está dizendo isso.
Não se põe o sol sobre a vossa ira. Aquilo que te causou aborrecimento, não deixa o sol se pôr, ou seja, não deixa ir para as trevas, não deixa para outro dia. E aí, por que foi me dado esse vislumbre assim? Porque o Espírito Santo me garantiu que eu morrendo, não só eu, qualquer um que morre nas trevas, é exatamente assim que vai acontecer. É exatamente assim que vai acontecer. Tu não vê luz em lugar nenhum. E aí eu não quero formar doutrina, não quero, também não quero dar aqui lugar para especulação, mas eu tenho que ser bem sincero, e eu não sei dizer o porquê que nesse vislumbre eu fiquei dentro de casa e não conseguia me comunicar com ninguém. Eu falava, como eu volta e meia eu pedia socorro, e eu falava para minha esposa depois, quando ela estava de pé, me ajuda, eu não sei o que fazer, mas eu via que eu não abria a boca, eu falava em pensamento. E eu não sei dizer por que eu fiquei todo esse tempo dentro de casa, e não sei dizer por que eu estava sendo atraído para fora. Eu sei que a única certeza que eu tenho é que se eu saísse para fora eu ia parar num lugar bem ruim, por causa que só via escuridão. Porém, aqui nas palavras de Deus, quando eu vi isso, eu entendi claramente por que eu só via trevas, mesmo dentro de casa. Embora as trevas que estavam dentro de casa eram mais brandas do que as da rua. As da rua não via nada, mas não via nada mesmo. Mesmo durante o dia, que eu olhei no relógio, meio-dia e pouca, eu só via escuridão lá. E aqui a palavra está dizendo que conforme o erro que está ali, as pessoas que morrem nessa situação, é isso que vai ver, essas trevas, literalmente. Por isso que eu estou dizendo, eu não quero formar doutrina aqui, mas talvez orando a Deus, como eu fiquei assustado, eu não quis nem perguntar para Deus mais coisas assim, eu fiquei muito assustado com isso. Mas talvez tá aí uma coisa para se perguntar para Deus, se não seria esse o caso que muitos falam aí dessas residências. Eu acho que eu vi um fantasma, eu vi isso, aquilo. Será que não seria, né? Eu não, volto a repetir, eu não quero aqui formar doutrina, não quero ir contra a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que aquele que desce a sepultura não torna a subir, mas será que não seria o caso, por exemplo, nós vemos essas histórias de residências, principalmente residência abandonada, que se olha lá dentro e vê pessoa, né? E vê vulto lá. Será que não seria isso? Como no caso, digamos que eu fosse abandonado, que ninguém mais abrisse as portas da janela, e será que eu não ficaria aqui dentro? O meu espírito não ficaria aqui dentro até um julgamento, ou até alguma coisa acontecer para me levar para fora, para as trevas de fora? Eu não sei, é questão de orar a Deus e perguntar. Eu não sei explicar isso, e eu não sei explicar mesmo, não sei mesmo dizer. Eu não quero formar doutrina, não quero que você pegue e assuma isso como uma verdade. Eu apenas fico em dúvida o porquê disso. Nesse vislumbre, eu só sei que enquanto os paramédicos estavam fazendo aquela reanimação, a reanimação no meu corpo, eu não era atraído para sair fora da casa como eu estava sendo puxado antes. Mas enquanto eles não chegaram, não estavam fazendo aquela reanimação, eu fiquei o tempo todo dentro da casa. E se abrissem a porta, com certeza eu ia sair. Tinha alguma coisa que me puxava e ia sair. E as certezas que eu tenho eu não iria voltar, e eu iria para um lugar muito ruim, muito ruim. E então as certezas que eu tiro de tudo isso é que não deixe, não vá dormir sem se consertar, sem verificar como foi seu dia e pedir perdão para Deus, porque você não sabe o que vai acontecer. Nesse vislumbre eu foi uma parada cardíaca durante a madrugada. Jamais poderia imaginar que pudesse acontecer isso, não é mesmo? E
E eu estava há uns quantos dias sem falar com a minha esposa. Sem falar não, eu estava aborrecido com ela. Até falava com ela, eu estava aborrecido. E em vez de eu conversar com ela e falar, olha, não gostei disso e tô chateado e tá me doendo o coração por causa disso. Eu não falei, eu tenho essa mania de ficar quieto com as coisas assim. Então, você pode até auxiliar o irmão Paulo aí, ore a Deus. Deus pode até lhe responder. Eu fiquei assustado muito com isso, eu nem quis colocar muito, falar muito com Deus a respeito disso. Apenas estou contando esse testemunho, mas algumas dúvidas pairam, né? Como por exemplo, ficar zanzando dentro de casa e o ser atraído para fora e ir fora que se encaixa nas trevas exteriores, porque às vezes que muitos olham, as trevas exteriores é o inferno. Bom, pode ser que até ali eu saindo para fora, né, como estava sendo atraído por aquelas trevas lá, eu ia parar lá no inferno, mas eu posso te garantir que o lado de fora da casa era trevas, mas olha, eu não consigo nem explicar o tamanho das trevas que eu via. Imensa, mas não via nada, não conseguia ver nada. E eu tinha muita vontade de chorar muito, porque eu não sabia o que fazer nesse vislumbre que eu estou contando para você. Então que esse testemunho sirva para despertar as pessoas para tomar cuidado, que a gente não sabe nem o dia nem a hora quando nós vamos partir. Se nós partirmos como eu, por uma coisa pequenina, não foi coisa em relação a tantas coisas ruins que a gente passa, né, que a gente sofre. Isso no caso de eu e minha esposa é algo que poderia ser resolvido prontamente, né? E eu fiquei vários dias assim aborrecido com aquilo, até que depois passou. Mas foi me dado esse vislumbre justamente para mim saber que por uma pequena coisinha tu pode perder a tua salvação. Amém? Que esse testemunho venha abençoar todos. Coloca aí nos comentários o que você acha. Compartilhe também, por causa que eu estou levantando agora da oração, e eu pedi a Deus que esse testemunho venha alcançar muitas pessoas, para alertar muitas pessoas, ok? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.